Mas olha, gente, estou recebendo aqui no estúdio, vamos mudar de assunto, a nossa princesa, que é a Carla, que veio mais uma vez hoje, a Carla Lemos, contribuir com o nosso programa, tá toda linda, maravilhosa. Veio hoje contribuir com o nosso programa, porque hoje nós vamos falar de nutrição na infância. Mas de que forma? Nas férias. Você tá com teu filho em casa? Mudou a rotina? Começou a mudar a rotina? E tem mãe que trabalha, né? Que deixa o filho, às vezes, com uma pessoa colaboradora para dar aquele apoio, mas ele pula. Porque a colaboradora não é que nem uma mãe, muitas vezes não é. E aí hoje a gente veio falar sobre a alimentação dessas crianças, como a gente pode organizar essa alimentação. Ela vai trazer essas dicas bem no finalzinho, mas antes a gente fala sobre esse impacto de mudança. O filho saiu da escola, passa a estar em casa, a alimentação muda mesmo, né? Isso. Bom dia, pessoal. Obrigada, Vanusa, pelo convite. É um prazer estar recebendo você aqui. Como é que fica essa questão do impacto na mudança do horário? Porque muda, não muda, doutora? Sim, muda. Para a maioria das crianças, né, as férias são sinônimos de quebra de rotina. Sim. Né? Então, fica com atividades mais divertidas, passeios, viagens, colônia de férias. Dormindo até mais tarde. O aumento do consumo de guloseimas, fast food, refrigerantes, produtos industrializados. Então, é nesse contexto que os pais devem ter um olhar extra. Por exemplo, aquela mãe ou aquele pai que não está de férias, tem que trabalhar, o filho está em casa, o que é interessante, ela chamar a atenção dele com uma geladeira cheia de frutas. É assim, eu sempre converso com os pais que o ideal é manter o máximo possível a rotina, né? E o horário para cada refeição. Então, o horário para o café da manhã, para o lanche, para o almoço, para o jantar, né? Então, as guloseimas, sendo consumidas com moderação, pode fazer parte, né, desse período. Né? Mas aí, porém, os pais devem estar de olho para os exageros. Aquelas crianças que acordam um pouquinho mais tarde, já pularam praticamente o café da manhã, já estão acordando na hora do lanche. Qual o cuidado que a mãe tem que ter antes dessa refeição do almoço? Pronto. Aí, o importante é ela tentar não pular a refeição. Então, se ele acordou um pouco mais tarde, dê o café da manhã, tá? Não é importante ela não... Como é que se diz? Substituir a refeição. Porque o café da manhã a gente sempre ouviu dizer e sabe que é o principal, né? Para se iniciar, aquele café reforçado. Tomou aquele café, no caso ela já não vai para o lanche, já pula para o almoço. Se tiver mais próximo do almoço, ela já pode fazer a refeição do almoço. Então nada de pular a refeição. Isso, nada de pular a refeição e deixar as refeições com horário programados. Para aquelas crianças que, mãe, não tô com fome, não tô com vontade de comer, as frutas são importantes? Sim, claro, né? É importante, ainda mesmo que esteja de férias, o consumo das frutas e verduras nas refeições. Aquelas saladinhas, ela vai trazer várias dicas, já tô querendo as dicas, Lorena, já tô querendo as dicas aqui. O consumo de doce em excesso a gente sabe que não é bom, já tô vendo aqui uma princesinha aqui, se deliciando. Quais são os cuidados que a gente tem que ter relacionado a doce nas férias? Isso, a gente deve ter um cuidado para não houver os exageros, né? Porque sabemos que o açúcar, ele é o principal, digamos, ele é nem alimento, né? É um alimento ultraprocessado. Então, ele é o principal alimento que causa obesidade infantil, né? Que causa sobrepeso, aumento dos triglicerídeos, colesterol. Então, a gente deve sim ficar em alerta para as crianças não consumir tantos doces nas férias. Doutora, relacionada à alimentação e os cuidados que a gente tem que ter nas férias, para menos ou para mais, aquelas crianças que o tempo todo reclamando que não tem fome e que acabam se alimentando muito pouco, a gente tem que ter cuidado com diabetes nas duas situações? Sim, com certeza. Eu sempre converso também com os pais, para aquelas crianças que são seletivas, envolvendo as quantidades, né, dos alimentos, trazer essa criança mais para a cozinha, para ajudar na preparação dos alimentos, deixar os alimentos mais criativos para trazer essa criança de forma assim mais lúdica, né? Trazer, porque criança gosta de brincar, gosta de brincar. E nas férias você pode tá fazendo as delícias na cozinha, mas trazendo a criança e não deixa também de passar uma responsabilidade, né? Exatamente. Ter esse contato com a alimentação de forma prazerosa, educativa e também nutricional. Uma das coisas, doutora, que eu percebi relacionado a uma colega, que a gente está sempre conversando, quem tem filho está sempre, né, fazendo aquelas entregas de dicas e informações umas para as outras. Mas uma das coisas que eu percebi
é que muitas mães deixam de dizer o que tem dentro de casa. Por exemplo, fazem as compras e deixam os alimentos, vão guardar os alimentos, mas deixam à mostra sempre aquelas delícias bobinhas para os filhos, mas não lembram os filhos do que realmente tem dentro de casa, do que foi comprado. Tem alguns alimentos que acabam sendo jogados fora, alguns alimentos que não foram aproveitados, que não foram deliciados e que estavam ali bem pertinho dele. Essa conversação, ela passou a me dizer, Vanusa, olha, eu passei a conversar com meu filho, passando as informações do que verdadeiramente tinha em casa. Olha, não quero você mexendo com isso, não quero você mexendo com isso, mas tem isso. Peça para fazer isso, na geladeira tem esses produtos X, mamãe trouxe as delícias aqui, mas olha, no horário do almoço tem isso, aquilo. Essa conversa se faz necessária, né? Com certeza, com certeza. É também importante dar opções limitadas. Sim. Né? Por exemplo, tem iogurte com maçã e tem iogurte com banana. Qual que você escolhe? Né? Porque, claro, com a criança, se você oferecer biscoito recheado, ela Ele vai preferir querer os biscoitinhos recheados, né? Então, sim, é muito importante deixar a criança decidir nas suas preferências também, né? Dar a sua responsabilidade, a sua autonomia para também escolher os alimentos que vai fazer parte da refeição. Vamos trazer algumas dicas para as mães que estão em casa, né? E lembrando, até 13 anos de idade, a gente sabe que ainda são adolescentes, chegaram na adolescência, mas ainda permanecem com a cabecinha de criança, principalmente os meninos. Sim. Né? Quais seriam as dicas que a gente poderia dar por questão de idade até? Já passou assim de uma idade que a mãe não está tanto em cima, mas que ele precisa de alguns cuidados. Você trouxe algumas dicas pra gente? Sim, trouxe várias. Vamos lá. Então, a primeira dica que eu trago é sempre estipular horários programados para as refeições, né? Assim vai evitar que a criança comece a beliscar entre as refeições, que é isso que a gente não quer. Outra dica que eu posso dar é quando for a restaurantes, optar por sucos, água de coco, até mesmo a cajuína, ao invés de refrigerantes, né? Outra coisa também, preferir alimentos mais naturais, alimentos mais saudáveis para fazer composição dos lanches, como iogurte com frutas, um bolo de frutas, sorvete de morangos congelados, né, pipoca, castanhas. Então, sempre trazer uma fruta para fazer uma composição dos lanches, tá bom? Outra dica que eu dou, que eu já falei, é trazer essa criança para a cozinha, né? Vamos ajudar a preparar o almoço, que tal você colocar um suco no copo, né? Trazer mais essa criança para ter o contato com a alimentação e assim familiarizando a criança com os novos alimentos, aqueles alimentos que elas rejeitam, né? Então também não devemos esquecer do consumo da água, tá bom? Ter uma hidratação e beber bastante água, porque a criançada vai ter um gasto mais de energia. Muito bom. Na noite, aquelas crianças que costumam, nas férias, mamãe, eu tô de férias, quero ficar um pouco mais de tempo acordado. Relacionado à alimentação da noite. Tem que ter um certo cuidado? Sim, tem. Porque elas sentem fome se elas acabam ficando até mais tarde, um pouquinho. É verdade. E acontece também aquela, como é que se diz, ir lá na geladeira e comer qualquer coisa, sim, né? Sim. Então, sim, a gente deve oferecer um jantar mais reforçado e também estipular o horário para dormir, né? Porque aí ela acaba fugindo, comendo mais doces e passando até tarde na televisão, no tablet, né? Então, manter a rotina o máximo possível. Muito bom. E esses contatos de crianças que vão para casa dos coleguinhas ou vice-versa, às vezes é até interessante porque chama atenção até para uma alimentação diferenciada. Mamãe, eu comi na casa da tia uma comida assim, às vezes não quer comer em casa, vai comer na casa do coleguinha e vice-versa. Eu acho que essa união aí de boas amizades ajuda muito também nessa época de férias. Sim, a criança ela começa também a consumir por espelhamento. Sim. Né? Então, se aquele amiguinho está comendo determinado alimento, se ele se sentir confortável, seguro, ele também vai querer provar e comer. Muito bom. Doutora, eu quero agradecer pela sua presença, por a gente estar falando dessa parte nutricional nas férias, porque a gente tem que ter cuidado mesmo. Muitas crianças voltam a ter até problemas de saúde depois que voltam das férias, porque ficaram muito à vontade. Exatamente. Não é só na escola, né? Então todo esse cuidado é pouco. Exatamente. Quero agradecer. Quem quiser entrar em contato com você, vai aparecer o Instagram da doutora na telinha, mas ela vai reforçar. Sim, meu Instagram é Carla Lemos, Nutri Infantil, sou especialista em introdução alimentar e também atendo crianças autistas. Olha só que maravilha, todo cuidado é pouco, né? Isso.
Obrigada, Exatamente. doutora.